Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque se vocês me acompanham lá no Instagram, vocês sabem que eu tava nos Estados Unidos faz mais ou menos uma semana que eu voltei. Eu fui pra Los Angeles e pra Las Vegas. E como vocês sabem, se vocês me acompanham há mais tempo, eu sempre gosto de visitar os lugares que eu conto as histórias aqui. A maioria dos lugares são museus ou atrações que você pode visitar, mas tem alguns outros lugares que não são bem assim. Inclusive, eu não recomendo vocês irem, eu não recomendo vocês fazerem o que eu fiz, então tomem muito cuidado. Eu decidi fazer esse vídeo pra contar pra vocês com mais detalhes dessas minhas experiências que eu tive lá. Mais especificamente, 3 experiências que foram mais intensas, e uma delas envolveu o Hotel Cecil, que aconteceu todo o caso da Elisa Lam e vários outros casos bizarros que eu já contei aqui no canal. E a nossa experiência lá foi bem esquisita e talvez a gente pudesse ter se tornado as próximas vítimas daquele hotel. Então, se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. Comentem aí casos que vocês querem ver nos próximos vídeos e bora pros meus relatos de hoje. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar pra vocês que eu sempre tenho essa vibe de tentar produzir conteúdo quando eu viajo, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Tem vários vídeos curtos, inclusive, aqui da viagem que vocês podem assistir. E quando eu decidi que eu ia viajar para os Estados Unidos, a princípio eu ia pra um festival, e aí eu falei, bom, eu vou pra Las Vegas, então eu vou dar uma pesquisada aqui se tem algum hotel da Strip que tem história ou fama de ser assombrado. E assim, de longe, de todos os lugares assombrados de Las Vegas que eu encontrei, muitas pessoas falam do Hotel Luxor. O Luxor é um hotel baseado no Egito, toda a decoração é baseada no Egito Antigo e tem muitas histórias do hotel não ser só assombrado, mas também amaldiçoado. Eu falei, por que não ficar hospedada nele, né? Apesar de eu estar indo viajar sozinha, eu encontrei umas amigas lá em Las Vegas, mas elas não ficaram no hotel junto comigo. Elas até ofereceram pra eu ficar no hotel com elas, mas eu decidi ter essa experiência sozinha. Então eu passei 4 noites no Luxor. Lembrando que o Luxor é um dos hotéis mais famosos que tem lá. Muita gente se hospeda todos os meses, todos os anos, e ninguém encontra nenhum problema. Mas tem histórias por trás. Primeiro que, como todos os outros hotéis de Las Vegas, tem muitas histórias de pessoas tirando a própria vida nos quartos do hotel. É claro que essas notícias não são muito divulgadas, como não é divulgado em nenhum lugar do mundo, para não incentivar outras pessoas a fazerem isso, mas muitas pessoas escolheram o Luxor para tirar a própria vida. Então, tinham muitos casos de pessoas que atiraram em si mesmas, que se envenenaram, e o hotel teve que ir lá tampar buraco na parede de balas, e é óbvio que eles não informam para você quais quartos que essas coisas aconteceram. Então é meio que por sorte você ficar em um desses quartos ou não. Então, quando você entra no lobby do hotel, dá pra ver várias decorações relacionadas ao Egito. Inclusive tem uma exposição muito legal do Titanic dentro do hotel. É uma das maiores que existem, tem mais de 250 artefatos que foram recuperados do Titanic original. Um dos motivos do hotel ser considerado assombrado é por conta da energia que tem nesses itens do Titanic. Muitos itens lá, inclusive, são das vítimas que morreram. Então tem o nome da vítima, tem um pouquinho da história dela e os itens que elas deixaram pra trás. Então acreditam que essas vítimas ficam ali junto com os itens delas. Então tá, a gente tem essa parte da exposição, mas a gente também tem a parte do quarto. Muitos hóspedes relatam acordar no meio da noite depois de ter um sonho com uma mulher loira enforcando eles. E aí eles acordam sem conseguir respirar, com dor no peito, com falta de ar. Também dizem ver várias sombras andando pelos corredores do hotel, e também tem um quarto em específico, o 30018, que as pessoas que ficam hospedados nesse quarto dizem sempre acordar às 8h30 da manhã com um som metálico. Dizem que tem um poltergeist que vive nesse quarto, mas ele até que é legal, né? Ele quer te acordar cedo pra você não perder as atrações da cidade. Las Vegas é uma cidade com muita energia, principalmente por ser um local de muitas festas, muita bebida, muitas drogas, cassino, apostas, jogos de azar. Então é claro que todos os hotéis lá têm alguma história. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, eu fiquei hospedada lá, eu presenciei alguma coisa? Pra ser bem sincera, todos os dias que eu cheguei no hotel, né, eu fiquei pouco no hotel
hotel durante o dia. Eu saía durante o dia e ia lá praticamente só pra dormir. E as paredes são muito finas, então você consegue ouvir tudo dos outros quartos. Eu consegui ouvir o celular do vizinho vibrando. E aí, em alguns dias, eu ouvia alguns sons no corredor. Teve um dia em específico que chegou uma galera bêbada e que eu acho que eles se perderam, eles não sabiam o quarto que eles estavam. E aí eles tentaram abrir todas as portas, inclusive a minha. Então eu fiquei muito assustada de acordar de madrugada com alguém tentando abrir a minha porta. E eu também me perdi um dia no hotel, eu não lembrava o número do meu quarto e fiquei perambulando várias horas, assim, até lembrar qual que era. E é óbvio que eu podia ter ido só na recepção e perguntado. Mas foi um negócio bizarro, porque daí eu vi esses outros hóspedes também se perdendo lá dentro. E aí nesse dia que eu ouvi a galera falando ali no corredor, eu tive um arrepio muito esquisito na minha espinha. Eu fiquei inteirinha arrepiada, parecia que tinha alguma coisa ali e me assustou, mas eu tava muito cansada, eu só queria dormir, eu queria esquecer aquilo. Então eu acho que também quando a gente vai pra esses lugares já pensando em histórias bizarras, é claro que nosso corpo já fica mais atento também a qualquer tipo de barulho e a qualquer coisa estranha. Então pode ser que tenha sido só isso. Fora essas experiências, eu não presenciei nada muito demais no Luxor, mas foi uma experiência legal, então eu recomendo vocês ficarem no hotel também, porque o hotel é muito bom, é muito bonito e, enfim, tem várias pessoas lá, vários turistas, e eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Agora a gente vai para as outras duas partes dessa viagem, que foram as mais intensas e as mais bizarras, na minha opinião. A primeira ainda foi em Las Vegas. Eu fui visitar o Museu Assombrado do Zak Bagans. Pra quem não sabe quem é o Zak Bagans, eu já falei dele algumas vezes aqui no canal. Ele é o principal do programa Ghost Adventures. O que ele faz é ir nos lugares assombrados pra fazer investigações paranormais. Vocês provavelmente já viram alguma coisa dele. Ele é muito famoso. Então, fora o Ed e a Lorraine Warren, ele tá sempre aí tentando pesquisar coisas sobre o paranormal. E aí, como ele fez várias investigações, ele decidiu montar um museu lá em Las Vegas com vários itens que ele pegou dessas investigações e outros que não são assombrados nem nada, mas são assustadores, e ele quis colocar ali pra contar a história do que aconteceu. Então, fora o museu do Ed da Lorraine Warren, que a gente tem lá em Connecticut, que tem a Annabelle e que não é, aberto ao público pra visitação, a gente tem esse do Zak Bagans, que é o maior do mundo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu conto pra vocês a história do Post Malone indo visitar esse museu e que ele disse que ele ficou assombrado depois de tocar na D-Book Box, que é uma caixa que dizem ter um demônio D-Book lá dentro. E depois que o Post Malone visitou o lugar, ele teve várias experiências estranhas. A casa dele foi assaltada, o avião dele, o pneu estourou, e ele também acordou com marcas de mordida pelo corpo. E ele acredita que foi por causa dessa experiência no museu. Eu vou deixar aqui no card pra vocês, se vocês quiserem ouvir essa história completa. Vou contar primeiro alguns detalhes do museu. Quando você compra o ingresso, você tem duas opções. Você pode pegar a opção só da entrada ou da entrada com acesso geral para todas as salas. Eu peguei o acesso geral, achei que valia a experiência completa, e o tour dura mais ou menos 2h30. Então, apesar de não ser muito barato, vale a pena porque são mais de 30 salas com objetos e histórias para você andar. E é claro que com esse total acesso você consegue acessar todas as áreas que as pessoas que compram o ingresso comum não conseguem. Antes de ir para o museu, você é obrigado a assinar um documento falando que você se responsabiliza caso aconteça qualquer uma dessas coisas com você, como morte, doenças, você morrer ou pessoas próximas de você morrer. E é um documento bem assustador. Eu confesso que quando eu li eu fiquei um pouco tensa. Eu acho que faz parte da experiência de deixar as pessoas com medo antes de entrarem também, mas a gente que ouve sempre casos sobrenaturais sabe que essas coisas têm um certo risco. Então eu assinei, eu me comprometi. Então, inclusive, se você for menor de 16 anos, você não pode nem entrar no museu, e vocês têm que assumir essa responsabilidade para entrar lá dentro. Mas, por outro lado, eu passei a visita inteira de braços cruzados para garantir que eu não ia tocar em absolutamente nada. Então você chega, você tem que mostrar para eles que tá assinado esse documento, e aí você entra em uma salinha que é o único lugar onde é permitido filmar. Nessa sala fica passando um filme de várias pessoas que passaram mal lá dentro, que tiveram crises de choro, que desmaiaram, que pediram para sair no meio da experiência porque acharam tudo aquilo muito intenso. E também tem fotos de famosos que foram ali. Um deles, o Post Malone, e outro, o Nicolas Cage,
Caso vocês não saibam, ele tem muito interesse por coisas paranormais. Inclusive, ele foi dono da mansão da Madame Lalaurie, que tem vídeo aqui no canal também, que foi inspiração para uma das temporadas de American Horror Story. Então, depois que você entra nessa primeira salinha, que já é bem bizarra e assustadora, que também diz que eles não se responsabilizam por qualquer atividade paranormal que você possa presenciar dentro do museu, você começa o tour. Só um detalhe, a casa onde o museu fica também é uma casa assombrada, não podia ser diferente. De acordo com os moradores daquela casa, eles experienciaram muitas atividades paranormais e saíram correndo da casa o mais rápido possível, porque no porão daquele lugar, algumas pessoas faziam rituais satânicos. Então a casa ficou muito carregada por demônios, espíritos, e aí o Zack fala sobre isso também, por ter escolhido aquela casa em específico para fazer um museu. Não é permitido filmar, nem tirar foto de nada lá dentro. E a experiência, já aviso também, tem vários estímulos sonoros e também de luz, então se você é sensível a esse tipo de coisa, eu não recomendo. E o lugar é muito carregado e muito pesado. Logo na primeira sala, você vai com um guia, não é permitido que você ande sozinho pelos corredores, e aí ele explica pra você a história de cada lugar. Também tem um breve filme do Zack em cada uma das salas, em que ele fala qual é a motivação, quais são os itens que tem ali. Eu não vou conseguir contar pra vocês sobre tudo que tem no museu, porque é um tour gigantesco, tem muita coisa, mas eu vou passar por alguns objetos e algumas salas que eu achei mais interessante, inclusive uma delas que eu cheguei a chorar. A sala em que eu chorei era a sala do Dr. Death, ou Dr. Morte. Ele era um médico que ficou conhecido por fazer mais de 130 eutanásias ilegais. Óbvio que eutanásia, eu não sei como funciona nos Estados Unidos, eu não sei se hoje em alguns estados é liberado, mas aqui no Brasil, por exemplo, é ilegal. Eutanásia é quando você vê que uma pessoa tá sofrendo muito, tá com uma doença terminal, e aí por misericórdia, por alguma coisa assim, o médico vai lá e acaba matando a pessoa pra ela não sofrer mais. Muita gente é a favor, muitas pessoas são contra, mas esse médico fazia as eutanásias. E aí a gente entra na sala dele com vários instrumentos que ele usava pra isso. E aí quando a gente entra nessa sala, o Zack fala que é uma das salas que tem mais atividade, e passa um filme pra gente de uma mulher que tava ouvindo a história enquanto ele contava, e ela desmaiou. E enquanto eu tava ouvindo a história e vendo aquele vídeo, a minha garganta começou a ficar muito estranha, eu fiquei com muita crise de tosse, eu queria tossir, e aí eu comecei a chorar por causa disso, eu não tava suportando ficar lá dentro com a minha garganta daquele jeito, e aí escorreram várias lágrimas, eu tive que me segurar assim. Então eu não sei se foi porque eu tava muito emotiva, eu não sei se foi alguma coisa do museu mesmo, mas isso aconteceu. E aí depois que você sai na sala que tem os instrumentos, tem uma Kombi, era tipo uma van que ele colocava os pacientes, e era lá que ele fazia a eutanásia. Então tem a van original, tem a maca, tem tudo ali original do Dr. Death. Inclusive tem várias pinturas dele que foram autografadas pro Zack. E aí vocês imaginam, né? É uma coisa pesada. Seguindo, você tem também uma sala que é incrível, porque pra ele montar essa sala dentro da casa é tipo um celeiro. E quem ajudou ele a montar essa sala foi uma das pessoas que fazia o seriado de American Horror Story. Então ele que montou o cenário pro Zack, e ele montou mostrando o caldeirão do Ed Gein. Pra quem não sabe quem é o Ed Gein, ele foi um serial killer que foi inspiração pro Massacre da Serra Elétrica, que foi inspiração pro Halloween, que foi inspiração do Silêncio dos Inocentes. Ele que matava as pessoas e depois tirava a pele, fazia móveis, e aí ele matava as pessoas e colocava dentro de um caldeirão. O caldeirão que tá lá é o caldeirão original que ele usou. E também tem um quadro contendo pele humana de verdade. Um dos cômodos mais interessantes pra mim foi o de serial killers. É um cômodo que tem vários itens dos serial killers mais famosos. Por exemplo, tem o óculos do Ted Bundy, tem uma mala onde tinha todo o kit que ele usava pra matar as vítimas e que ele mantinha no carro dele. Óbvio que tudo original. Uma camiseta considerada assombrada do Richard Ramirez. Também tinham fragmentos de ossos do Charles Manson. Então, os quadros que o John Wayne Gacy, ou o palhaço assassino, pintava de palhaços, os originais, tem tudo lá, tudo à mostra. E quando eu vi aquilo, eu achei bem interessante, porque como eu conto desses casos aqui no canal, eu já ouvi falar de todos esses itens, e ver assim na sua frente é um negócio que te dá uma certa sensação. Mas ao mesmo tempo eu fiquei me questionando, será que a gente devia manter em um museu esses itens? Será que isso é certo? Enfim, ficou um pouco isso na minha cabeça, mas não deixou de ser interessante. Um outro item que tem lá é a boneca Peggy.
Eu não cheguei a ver ela, eu tive que sair um pouco mais cedo do tour porque eu tinha um festival pra ir, mas eu fiquei até feliz de não ter visto ela. Inclusive, eu nunca quis falar dela aqui no canal, porque dizem que... Bom, já peço desculpas, Peggy, se você estiver ouvindo isso, mas tem vários relatos de pessoas que viram ela, olharam pra ela e os animais de estimação morreram e várias coisas assim. E assim, não vou pagar pra ver, né, gente? E aí a gente tem a caixa Dybbuk, que é a famosa do Post Malone, que é considerado o item mais mal assombrado daquele museu. Ela tá em volta de um vidro e ele fala repetidas vezes pra ninguém tocar nem chegar perto daquela caixa. Antes da gente entrar na sala, eles mostram esse vídeo com o Post Malone. De novo, eu vou deixar no card pra vocês, porque não vale a pena contar a história toda aqui, vai ficar muito grande, então vocês podem acompanhar lá. Também tem um cômodo só para celebridades que morreram ou foram assassinadas. Por exemplo, tem o vestido de casamento da Sharon Tate, que pra quem não sabe, foi uma das vítimas da família Manson. Também tem uma fantasia que o Robin Williams usou em um dos filmes. E também tem uma parte do Porsche que o James Dean acabou morrendo. Essa história é muito bizarra, provavelmente eu ainda vou contar no canal, mas só um resumo é que ele era muito famoso na época, ele era um ator, e aí falaram pra ele que se ele entrasse naquele Porsche, né, naquele carro, em determinado dia, ele ia morrer, e aí ele não deu ouvidos a isso, ele entrou no carro e acabou em um acidente que levou à morte dele. Então, muitas pessoas acreditam que o carro tava amaldiçoado. Pra mim, a pior parte, na verdade, tiveram duas partes que foram horríveis. A primeira foi que, como eu comprei o ingresso com todo o acesso, a gente podia entrar no porão, que era o lugar onde faziam aqueles rituais satânicos. Então, pra descer no porão, é uma escada bem íngreme, e aí tem várias partes de pedra, que é bem escuro, e aí ele coloca toda uma sonorização na parede pra parecer que tem alguém ali falando junto com você. E aí você vai entrando num porão bem escuro, que tem um pentagrama gigante no chão, tem várias estátuas de demônios e animais, assim, e tem uma spirit box que é usada, né, para as pessoas se comunicarem com os espíritos. Quando eu desci lá, a galera queria fazer uma sessão e perguntar para ver se tinha alguma coisa ali embaixo. Eu falei: um beijo, estou subindo, boa sorte pra vocês, não vou participar disso aqui. Mas foi bem assustador, e a volta também, como eu subi sozinha, eu tava com muito medo. E de novo, tudo aquilo é preparado pra você sentir medo, né, pra você se sentir inseguro. Então, pode ser até que você não seja uma pessoa sensitiva, pode ser que você ache que é tudo uma bobeira, mas o jeito que eles colocam aquelas coisas pra você, você fica com medo, não tem como. Depois você passa por uma parte que tem um homem que, inclusive, ele é ganhador de vários recordes do livro do Guinness, de colocar uma furadeira dentro do nariz, atravessando o crânio dele. E é bem bizarro, ele faz isso na nossa frente. E aí ele fala que todo mundo consegue fazer isso, você só tem que treinar seu corpo pra conseguir essas coisas. Eu vou deixar uma imagem dele aqui pra vocês. Um outro caso que eu já falei aqui no canal é conhecido como a Casa dos 200 Demônios. Não sei se vocês lembram, mas o Zach Bagans participou desse caso, né? Ele comprou a casa, também é considerada uma casa assombrada. Eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem. E no final, ele achou a casa tão assombrada e tão perigosa que ele decidiu demolir ela. Mas ele não demoliu ela inteira, ele pegou as escadas dessa casa que desciam pro porão, que no porão foi onde alguns policiais conseguiram gravar um áudio de alguém falando "Hey". E aí ele pegou essas escadas e colocou também em exposição dentro do museu. Ah, também uma cena muito famosa é de um quarto de hotel onde o Lamar Odom teve uma overdose em 2015. Não sei se vocês lembram, se vocês acompanham as Kardashians, ele era casado com a Khloe e ele teve uma overdose nesse quarto de hotel, e dizem que essa cama é possuída. Do lado dessa cama tinham 2 espelhos, e algumas pessoas dizem ter visto um demônio no reflexo desse espelho. Inclusive tem uma foto muito famosa desse demônio que falavam que habitava o quarto, e uma outra pessoa, não lembro se era uma pessoa ou mais de uma pessoa que já morreram naquela cama, mas o Lamar mesmo, como ele tava drogado, né, quando ele teve a overdose, é óbvio, mas ele disse ter visto uma figura também antes de ter a overdose lá. Então a gente também consegue ver essas partes do quarto no museu. E o mais assustador de todos, na minha opinião, é um cômodo que é, tipo, inspirado em um circo, e aí tem vários palhaços bizarros que não tem nada a ver com assombração, mas eu morro de medo de palhaço. E é um corredor, tipo, super íngreme, que tem várias estátuas gigantes de palhaço, que você tem que passar bem do lado deles. Eu tava morrendo de medo de algum deles acordar e me assustar, e todo mundo ficou rindo da minha cara. Bom, eu não vou dar muitos spoilers do que mais tem lá dentro. Se vocês forem pra Las Vegas e tiverem a oportunidade algum dia, visite
visitem um museu. É um pouco ruim que o tour é muito longo. Eu acho que eu preferiria poder andar livremente pelo lugar, porque tem alguns cômodos que nem são tão interessantes e os guias acabam te deixando bastante tempo lá. Mas eu acho que é pra valer o preço da experiência. E eu saí bem drenada de lá. Ainda bem que eu tive um festival depois que foi incrível, que me fez esquecer as coisas que eu vi. Mas é um ambiente pesado, então vão preparados. Bom, depois dessas experiências em Las Vegas, eu já tinha voltado pra Los Angeles. E é claro que o lugar que eu mais queria visitar era o Hotel Cecil. É muito famoso. Vocês sabem que eu já falei do hotel várias vezes aqui no canal, no podcast. E é um marco, é histórico, muita gente conhece o lugar. Mas eu tinha conhecido umas meninas que me falaram que não era pra eu ir sozinha, porque elas já tinham ido pra aquele bairro, que é o conhecido como Skid Row de Los Angeles. É um dos bairros mais perigosos, é tipo uma Cracolândia, como tem aqui em São Paulo. Então me falaram pra eu não ir sozinha, ainda mais porque a gente tem cara de turista, né? Quem não é daquele bairro ia saber que eu era de fora, então acaba sendo mais perigoso ainda. Mas aí uma amiga minha foi me encontrar quando eu tava em Los Angeles, ela tava de carro, ela falou, a gente vai pra outro lugar, se você quiser a gente dá uma passadinha lá, filma a entrada pelo menos pra você falar que foi, e é isso. Então como eu tava com ela e como a gente tava de carro, a gente decidiu dar uma passadinha pra ver qual é que é. Eu já tava com um pouco de medo, inclusive a gente foi pensando que se a gente achasse muito pesado o lugar, a gente nem ia parar, mas a avenida em que o hotel tá, apesar de os arredores terem várias pessoas que dava pra ver que claramente estavam drogadas, várias pessoas em situação de rua, a avenida principal em que o hotel fica é uma avenida bonita até, não tinha tantas aquelas coisas que a gente tava imaginando. E a gente conseguiu parar o carro bem na frente do hotel. Quando eu cheguei lá perto, já foi até meio emocionante. Eu não diria que emocionante é a palavra, mas sabe quando você pensa muito sobre um lugar e você já viu muita coisa sobre ele, você vê pessoalmente, dá aquele sentimento assim, eu tava bem ansiosa. Então, quando a gente chegou, a gente parou lá, tinha algumas pessoas ali na frente, tinha um homem, inclusive, que ele falou alguma coisa com a gente quando a gente tava entrando, mas a gente não deu muita bola. E o hotel não é mais hotel hoje em dia, hoje é propriedade privada, então alguns andares estão liberados só para moradores, são apartamentos, e são apartamentos de custo baixo, né? Nunca foi muito caro aquele lugar, principalmente por causa da região. Então eu cheguei, fui filmando a fachada, eu vi que a porta tava fechada e que a gente não ia conseguir entrar, então eu só tava conseguindo filmar o que eu tava vendo ali fora, dando uma olhada no estacionamento que fica do lado também, que já aconteceram coisas. De novo, vou falar pra vocês que já tem vídeo aqui no canal sobre tudo que aconteceu no Hotel Cecil, fora o caso da Elisa Lam, que foi encontrada morta dentro da caixa d'água do hotel, então vou deixar no card pra vocês assistirem. E aí depois que eu filmei toda a fachada, a gente viu que tinha um segurança lá dentro e a gente decidiu perguntar, como quem não quer nada, se a gente podia filmar alguma coisa lá dentro. E entrando ali naquele hallzinho do hotel, já deu pra sentir um clima mais pesado. Tava tudo meio estranho, as pessoas estavam lá fora, estavam olhando bastante pra gente. E aí eu comecei a perguntar pro segurança se a gente podia dar uma olhada, e aí ele falou, não, a gente não pode falar disso aqui dentro, a gente tem que ir lá fora. E aí ele acompanhou a gente até a calçada, daí ele falou, pronto, agora vocês podem falar. E eu não entendi, eu não sei se é alguma coisa da administração do hotel, que eles querem fingir que nada daquilo aconteceu. Mas eu expliquei pra ele, eu expliquei que eu tinha vindo do Brasil, se tinha algum lugar que a gente podia filmar lá dentro, e ele falou que não, ele falou que agora era propriedade privada, e que eu só ia poder filmar se eu fosse moradora. E aí a gente até perguntou, deu uma insistida, mas ele falou que não, que realmente não dava. E aí a gente tava pronta pra ir embora, quando aquele cara que tava ali na frente parou a gente e perguntou o quanto a gente queria entrar. E aí eu já tava meio empolgada, porque eu queria muito ver lá dentro, e não era nem pra gravar nem nada, é mais por curiosidade minha. E aí a gente perguntou por quê, e aí ele perguntou quanto de dinheiro a gente tinha. Mas quando ele perguntou do dinheiro, eu já falei, tá, eu não vou pagar pra entrar aí dentro. E minha amiga também já tava meio tensa, agradecendo e tudo. E aí ele falou, eu posso levar vocês no telhado, nos corredores, no meu quarto. E ele falou, brincadeira. Mas na hora que ele falou meu quarto, eu já sabia que ele não tinha boas intenções. Ele era morador ali do hotel, e minha amiga não sabia da história da Elisa Lam, então quando ele falou do telhado, ela já ficou em choque. Depois eu expliquei pra ela que provavelmente ele comentou do telhado por causa da história da Elisa Lam. E aí a gente tava meio que falando que não, tudo dele falou $20. Vocês não têm $20? E $20, gente, pra entrar num museu, alguma coisa assim, seria barato, mas é óbvio que aquela situação tava muito tensa. E aí ele ainda complementou falando que ele não ia poder levar as duas ao mesmo tempo, que ele ia ter que levar uma, depois ele voltava e levava a outra. E aí na hora que ele disse isso,
foi a gota d'água. A gente tava muito em choque, a gente tava com muito medo. E enquanto ele tava conversando com a gente, outras pessoas foram saindo de lá de dentro, que tinham uma aparência bem estranha, e outras que estavam andando na rua pararam pra ouvir nossa conversa, foi formando uma rodinha em volta da gente. Então a gente viu que aquele lugar tava ficando meio hostil, assim, e aí a gente entrou no carro e foi embora. Graças a Deus, nada aconteceu. Mas por isso que eu falo pra vocês, crianças, pessoas no geral que assistem esse canal, não façam esse tipo de coisa. Tem alguns lugares que são mesmo perigosos. A gente deu sorte que nada aconteceu com a gente, mas provavelmente pra entrar nesses lugares assim, os youtubers que conseguem devem entrar em contato com a administração, ou então devem dar algum jeito de alguém acompanhando pra fazer um tour nos lugares de mais interesse, porque tem vários youtubers aqui. Inclusive a gente já até fez react aqui no canal de pessoas que foram visitar o hotel e que conseguiram entrar no quarto onde a Elisa Lam tava, no quarto do Richard Ramirez, mas eu acho que deve ter alguma outra forma e não com moradores assim, de um jeito bem clandestino. Bom, então é isso, acho que eu já falei tudo que aconteceu no tempo que eu fiquei lá nos Estados Unidos. Com certeza, das próximas vezes que eu viajar, eu também vou visitar lugares que eu conto as histórias, então acompanhem sempre. Principalmente lá no Instagram, que eu tô sempre postando as coisas pra vocês verem. E é claro, com muito cuidado e muito juízo. Minha mãe tava surtando, falando, Júlia, pelo amor de Deus, só com muita reza pra você não ter entrado nesse lugar. E eu não tô achando engraçado não, tá, gente? Tipo, eu tô rindo de nervoso, porque eu sei que a gente podia ter se metido em alguma coisa ali complicada. Eu acho que às vezes não era nem pelo cara, né, que queria levar a gente e ele fazer alguma coisa. É claro que ele não tinha boas intenções, mas até pelas pessoas que iam estar lá dentro, né, a gente não sabe, a gente não conhece. E quando a gente tava entrando no carro, ele falou, ah, bom, acho que vocês não queriam tanto entrar, né. E ainda elogiou, falou que a gente era muito bonita e tudo. Então é óbvio que tinha uma segunda intenção ali e não dá pra confiar, assim, nas pessoas. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo diferente. Espero que vocês tenham gostado de ouvir esses relatos. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês fariam. E até a próxima.